Roberto Jefferson, bolsonarista da gema de tiro, porrada e bomba, foi condenado já a mais de 9 anos de cadeia. Já cumpriu grande parte dessa condenação. E ele, há 2 anos, ele está internado no hospital penitenciário. A partir de vários laudos médicos de depressão profunda, de convulsões diárias e de uma série de situações, Paulo Gonet, procurador-geral da República, entendeu que cabe, no caso, a prisão domiciliar humanitária. A partir da manifestação dos médicos de Roberto Jefferson, que acabou com a própria vida por causa do bolsonarismo de tiro, porrada e bomba, preso há mais de 5 anos, o PGR disse que caberia a prisão domiciliar humanitária diante da situação caótica da saúde dele. Principalmente aqui, ó. Fritou as ideias dele. Aí Alexandre de Moraes, então, autorizou a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica e com a série de proibições. Uma série de proibições: não usar redes sociais, não dar entrevista, não sair à noite, uma série de situações. Até porque ele está com as ideias avariadas. É o que o bolsonarismo faz com as pessoas, não é? E detalhe, ele pegou mais de 9 anos de cadeia de condenação por atacar a instituição judiciária, por calúnia, difamação, ameaça, incitação ao crime, homofobia, transfobia, um monte de crime que ele cometeu. E isso não entrou crimes mais graves, que é outro julgamento. Ele também responde pelo julgamento do tripla tentativa de assassinato. Uma equipe da Polícia Federal foi lá, na casa dele, que ele estava em prisão domiciliar. E ele estava desobedecendo às ordens cautelares. Aí foi decretada, então, a prisão dele. Aí um delegado e 3 agentes foram lá para prendê-lo, lá na casa dele. Ele jogou granada e deu tiro com fuzil nessa equipe. E ele está respondendo por lesão corporal e por 3 tentativas de homicídio de 3 policiais federais, dentre os quais está um delegado da Polícia Federal. Esse processo está em andamento. Quantos anos você acha que vai pegar? Nessa situação, uns 20 anos de cadeia. E já pegou quase 10 anos por outros crimes. Só saiu da cadeia porque a situação dele é grave, com convulsões, uma série de situações. Isso é o que a extrema-direita faz com as pessoas. E ele está abandonado pela extrema-direita. É outro modus operandi da extrema-direita. Coloca a pessoa, lasca com a pessoa, mexe na cabeça da pessoa, Deus, pátria, família, homem de bem, fundamentalismo religioso, liberdade, loucura. A pessoa vai. Aí quando a pessoa se lasca, ela é abandonada. É o que aconteceu com Roberto Jefferson. Nem a família está querendo. Gente, isso aqui é o bolsonarismo. Aí você fala assim, André, mas ele foi para a prisão domiciliar. É a lei, gente. É a prisão domiciliar humanitária. Quando a pessoa é idosa e está com problemas de saúde atestados por médicos, inclusive médicos oficiais. Você quer a minha opinião? Quer? A pena dele, do que ele fez com a cabeça dele e do que ele fez com o corpo dele, é muito mais grave do que a cadeia. Por quê, André? É irreversível. Cadeia, você pegar uma pena, uma cadeia, qualquer um de nós podemos estar submetido a isso, gente. Pode. No momento de violenta emoção, qualquer um de nós podemos fazer isso. Então, cadeia, qualquer um pode pegar. Mas restaurar a sanidade mental, em muitas situações, é irreversível.
E é interessante que vocês sabem que eu já trabalhei no sistema prisional. Já fui polícia penal por um tempo. Tem gente que não aceita a cadeia de jeito nenhum. Porque acha que nunca seria preso. Essas pessoas são as mais abaladas aqui, ó, na cabeça. Porque, como eu disse, errar é humano e qualquer um pode errar. Só que quando você erra, você tem que aceitar o seu erro e pagar pelo que você fez. Agora, quando a ideia da pessoa que é fraca, que não reconhece o próprio erro e acha que está ali, e aprontou e acha que não deveria estar ali, que nunca estaria ali, a pessoa pira lá dentro. E tem muita gente de alto escalão, político, militar e de dinheiro, de elite, que quando vai para a cadeia, pira. Literalmente. Porque ele achava que estava acima da lei e que jamais seria preso. Até porque a gente sabe que o sistema carcerário criminal no Brasil, infelizmente, na sua extensa maioria, é para preto e para pobre. Isso é uma realidade carcerária no Brasil. Então, esse grupo de elite acha que nunca seria alcançado pela justiça. E eles piram de fato e de verdade dentro da cadeia. E você pode preparar. Que ainda vai ter muita gente que vai pirar. Literalmente. E aqui eu quero que você perceba por que tanta resistência ao Supremo Tribunal Federal e tanto ataque ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo está colocando no banco dos réus, PGR, a elite brasileira. Generais, coronéis, ex-presidente, delegado de Polícia Federal, agente de Polícia Federal, deputado federal. E o sistema carcerário brasileiro é para preto e para pobre. É uma luta do sistema contra o próprio sistema. E pode preparar. Vai ser muitos outros levantes contra o Supremo Tribunal Federal. Porque eles acham que jamais seriam alcançados. E eles acham que são melhores do que a maioria do povo brasileiro. E que não teriam que ser presos. Que nem o exemplo da Carla Zambelli. Eu falei para você se colocar no lugar da Carla Zambelli. Você. Não vou nem falar do Conselho Nacional de Justiça que está aqui, não. Se você invadir o sistema do computador do juiz da vara da sua cidade aí, você é preso em menos de 24 horas. Carla Zambelli invadiu o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Por que ela não vai ser presa? Ela é melhor do que você? Ela é melhor do que eu? Você está pegando o código? A mesma coisa. Se aquele que foi levado para o 8 de janeiro está pegando até 17 anos de cadeia, por que a cúpula, por que a liderança dessa tentativa de golpe, Bolsonaro e os 33, não vão para a cadeia? Por quê? A luta é do sistema contra o próprio sistema. É luta de gigantes. E a gente precisa trazer isso para trazer essa conscientização às pessoas. Para que elas entendam por que tanta resistência, por que tanta mentira e fake news, porque agora eles se fazem de pobre, coitado, lascado e perseguidos. Mas aprontaram. Praticaram o fato típico, que é o crime, que tem como consequência a pena, onde qualquer um de nós seríamos responsáveis. Por que eles não? E mais do que isso, a tentativa de golpe é muito mais grave ainda. Porque se o golpe tivesse sido exitoso, se eles tivessem conseguido dar o golpe de Estado, centenas de pessoas poderiam estar mortas hoje. Porque pelo planejamento deles,
Eles iam começar matando um presidente da República eleito, Lula. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro Alexandre de Moraes, que era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se eles matariam esses três, eles matariam qualquer um. Muitos seriam desaparecidos, como foi Rubens Paiva. Ia ser pego na sua casa e nunca mais apareceriam. Muitos iriam para o pau de arara, torturados. E quem está falando isso não sou eu por ser eu, não. Estava lá na conversa dos militares, que eles iam instituir um Auschwitz em Goiânia, que é um centro de concentração como teve lá no nazismo. Eles falaram entre eles, os militares, nós vamos ter que construir um centro de concentração tipo Auschwitz. Pode ser lá em Goiânia, porque vai ter muita gente que vai ter que ser presa, vai ter que ser calada e silenciada. Eles falaram entre eles isso. Generais, coronéis, tenentes-coronéis, majores. Aí agora a galera quer normalizar. Não, foi só um domingo no parque. Foi velhinhos e velhinhas com Bíblia debaixo da mão que acharam que ia ser um culto religioso. E as tramas golpistas? E o planejamento punhal verde e amarelo? E o planejamento do governo provisório? Tudo documento que a Polícia Federal encontrou. Até o retorno de Bolsonaro dos Estados Unidos para assumir de novo o governo do Brasil. E tudo isso. O que é isso? Aí hoje tentam normalizar, dizendo que é uma perseguição à direita e que tudo não passa de uma invenção, a priori, de Alexandre de Moraes comunista, agora é o Supremo Tribunal Federal todo comunista, agora é a Polícia Federal que encontrou as provas, é comunista, agora o Procurador-Geral da República que denunciou é comunista, agora todo mundo é comunista. E eles, os santinhos, que fazem aquela cara de Madalena arrependida, mas deixaram rastro e rabo e muitas provas. E não vai ter anistia. Inclusive, eu comentei com vocês do PL de Davi Alcolumbre para aumentar as penas para os cabeças e diminuir as penas para aqueles que foram usados como massa de manobra. Penas mais benéficas ao réu retroage e alcança todo mundo, até quem já está condenado e é beneficiado. Penas mais graves não retroage, é só daqui para frente. A não ser que o crime seja considerado crime continuado e permanente. Se o crime de tentativa de golpe for considerado um crime continuado e permanente pela organização criminosa dos 34 cabeças, se tiver uma pena mais grave, a pena atinge todos eles mais grave. Só que eu tive notícias que era para Davi Alcolumbre apresentar o PL semana passada. E ele recuou, porque o governo parece que não está gostando disso, não. Aí, essa semana, os presidentes das casas não estarão no Brasil, vão estar com outras agendas e haverá mais sessão remota. Então, vai estar esvaziado o Congresso. Então, muito possivelmente, não será apresentado essa semana também. E pode ser que Davi Alcolumbre tenha recuado. Porque para haver aplicação para os cabeças, vai ter que ter um arcabouço teórico exegético de tese robusta para colar a ideia de crime permanente ao crime continuado, o que não é fácil. E vai servir tão somente para beneficiar os do 8 de janeiro. Mas vamos aguardar? Eu sei de uma coisa, e eu vou ser muito sincera com vocês. O 8 de janeiro não acabou. Tem um monte de deputado e senador que são golpistas. Seja porque são oportunistas
e não interessa se é ditadura ou democracia, se está pagando, está ok, seja porque são da extrema-direita mesmo e para eles, quanto pior, melhor. É tiro, porrada e bomba, até o toque-toque da polícia, porque quando vem o toque-toque da polícia, né, Zambelli? Aí vão para o hospital, né, Bolsonaro? Mas tudo bem, os modos operantes de covardes a gente já conhece. Mas é isso. O 8 de janeiro não acabou. E se eles tiverem uma nova oportunidade, uma nova tentativa de golpe, eles farão. E se não houver o caráter pedagógico da pena, porque bandido bom não é bandido morto. Segundo o sistema penal brasileiro, bandido bom é bandido ressocializado. Só que para que ele seja ressocializado, ele precisa sentir o caráter ressocializante da pena. Para ele perceber que ele tem que se reinserir na sociedade. Ele precisa mudar para ter o direito de liberdade. Mas para isso ele precisa do caráter pedagógico da pena. E se esses golpistas, a liderança, leia-se especialmente Bolsonaro, não tiver o caráter pedagógico da pena, voltarão para uma nova tentativa de golpe. Mais violentos e mais organizados. E com uma diferença. Não vai demorar 20, 30 anos para ocorrer de novo, não. Com as redes sociais, os fatos sociais ganham uma velocidade, uma dinamicidade muito maior. Vai ser dentro de 2 a 7 anos no máximo. E não vai ser falta de aviso. Por isso que eu acredito na justiça. Não porque o Supremo Tribunal Federal seja perfeito, como eu expliquei para vocês. O Supremo ajudou a alimentar esse crocodilo do golpismo, com o golpe parlamentar de Dilma em 2016 e com o golpe judicial da 13ª Vara em 2018, em que o Supremo foi coautor. Não é que o Supremo é perfeito, é que esse monstro do golpismo virou a bocarra, o jacaré, o crocodilo virou a bocarra contra o Supremo. E o Supremo não tem para onde correr. A não ser colocar o crocodilo na jaula. Senão, o primeiro a ser explodido será o Supremo. Tio França que o diga. Tio França, que morreu o ano passado, em novembro, ele tentou entrar no Supremo com bomba e acabou se implodindo. Ele é cria do laboratório de terrorista no Brasil, que está a todo vapor nas redes sociais, notadamente da própria tribuna da Câmara de Deputados Federais e do Senado Federal também. Que com mentiras e fake news e teorias de conspirações, entra nas mentes fracas, nas ideias fracas e cria terrorista no Brasil, que situação que não tínhamos. Já foi preso de novembro para cá umas 3, 4 pessoas arquitetando bomba para explodir o Supremo Tribunal Federal. E isso é muito sério, isso é muito grave. E a única chance que temos é justiça. Se não, podemos preparar. Porque novos candidatos a Bolsonaro tem um monte, né? Que quer pegar o legado de Bolsonaro de tiro, porrada e bomba e, lógico, do golpismo intrínseco junto. Ou não. Ressaltando que todas essas situações que eu expliquei para vocês, sempre existe o antecedente e o consequente. Antecedente. Investigação pela Polícia Federal. Consequente, denúncia por parte do Procurador-Geral da República. E o resultado, processo criminal junto ao Supremo Tribunal Federal, que pode ter como consequência absolvição ou condenação. Não é o Supremo por si só fazendo terror e tal coisa, como muitos tentam vender esse peixe. Situação interessante aqui, ó. Olha só. Quem está aparecendo agora na mídia corporativa? Será que é a terceira via? É muito interessante. Michel Temer.
A direita e a extrema-direita tá rachada. A extrema-direita trabalha com Bolsonaro, seu candidato à presidência da República em 2026. E é lógico que eles trabalham com isso para alimentar a extrema-direita, para que a extrema-direita fique raivosa, porque não vai ter Bolsonaro em 2026. Bolsonaro é inelegível por 2 condenações do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Então ele não vai. Ele pode até ir lá e fazer o registro da candidatura dele. Quando ele fizer, o TSE vai rejeitar o registro da candidatura dele. Por quê? Porque ele é inelegível até 2030. Ponto. Mas a extrema-direita insiste em trabalhar com Bolsonaro para manter o gado arregimentado, engajado, e quando for negada, eles se levantarem contra o judiciário brasileiro. É isso. E é lógico que por detrás de tudo isso também existe outro interesse. Bolsonaro valorizar o passe dele, para no último minuto vender o capital político dele. Pegou o código? É isso, é isso. Enquanto isso, a direita tenta levantar um nome. Um nome que não seja tiro, porrada e bomba. Porque os candidatos que se dizem de direita aí, Tarcísio de Freitas, Caiado, eles assumem essa caricatura de tiro, porrada e bomba, que não está colando mais, que é minoria no Brasil. Aí o que a direita está fazendo? Está sinalizando para um moderado, que não é tiro, porrada e bomba. E pelo que tudo indica, esse aqui está na fila. Por que você está falando isso, Michel Temer? Porque a mídia corporativa está dando muito holofote em entrevista para Michel Temer. E eu já disse para vocês que o ano mais importante, talvez até mais importante que o ano de eleição, é o ano antes das eleições, que é quando começa todo o trabalho de base para o ano que vem só apontar o dedo de uma série de situações anteriores que já vem trazendo o nome. E pode ser que seja esse aqui, Michel Temer. É interessante porque a extrema-direita já está louca. Michel Temer já está sendo atacado por todos. Gustavo Gaia fez um vídeo atacando aqui, ó, Michel Temer, de tudo quanto é jeito. Silas Malafaia também já fez um vídeo atacando Michel Temer de tudo quanto é jeito. Por que, André, que a extrema-direita está fazendo isso? Porque eles querem derrubar Lula. É verdade, eles querem derrubar Lula. Mas eles querem vender o peixe deles pode, que é Bolsonaro, até o final. Para depois vender o capital político. E eles querem um perfil tiro, porrada e bomba. E a direita está deslocando-se para o rumo mais moderado, junto com Michel Temer. E mais do que isso. Quem indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal? Michel Temer. Então, além de tudo, tem essa rusga ainda, que foi Michel Temer que colocou Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Pegou o código? Isso, para mim, denota o quê? O racha total entre extrema-direita e direita. E isso é bom para o campo progressista. É, André, lógico que é. Quanto mais um reino se divide, menos ele se subsistirá. E mais do que isso, essa briga entre eles vai acabar trazendo luz em relação a algumas pessoas que acham que a extrema-direita é direita, e não é. A extrema-direita não é direita. A extrema-direita é extrema-direita fascista, golpista. Não que a direita também não seja, porque parte da direita eu já expliquei para vocês. Não interessa se é democracia. Não interessa se é ditadura.
O que interessa é quem paga mais. Não é por nada não, viu? Mas que vergonha da direita, né, gente? Não é que a esquerda não tenha problemas também não, gente. Não é isso também não. Vamos ser, né? A direita também tem os seus problemas. A esquerda também tem os seus problemas. Mas a direita... Posso falar? Ó, tem um mau cheiro. Mas enfim, vai que cola. Vai que cola. Eu sei de uma coisa. Lula, para mim, é tetra. Lula em 2026 com tudo. E Lula, para mim, é tetra. E para você? Não vai ter Michel Temer. Não vai ter Bolsonaro, porque Bolsonaro, se brincar, vai estar até preso. Porque inelegível já é. Inelegível, daqui a pouco presidiário. Não vai ter Tarcísio. Não vai ter ninguém que derrube Lula. Agora, é claro que a gente tem que continuar fazendo nosso trabalho. Porque senão a mentira vira verdade. E se a mentira virar verdade, aí, meu querido, aí acabou. Aí acabou no credo, no débito, no pixel. Aí nós estamos lascados. E o golpe está aí. Cai quem quer, Andréa? Não. Cai quem se omite e não percebe todas essas jogadas dentro do campo político. Onde tem os extremistas, os oportunistas e os democratas. E os oportunistas aqui no meio, que não interessa se é democracia ou se é ditadura, se estiver pagando, infelizmente, é a maioria. Ai, 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 ai. Complicado. Não é brincadeira. Lula acabou de participar de um evento lá na China. Foi. Acabou de ter agora ao vivo e eu quero colocar um tico-tico. E já coloque aí. Lula é tetra. Se Deus quiser. E é interessante, né, que um monte de gente orou para Deus e Deus ouviu as nossas orações e nos livrou do inominável, do inelegível Bolsonaro. E estão orando até hoje e Deus já atendeu as orações. Nenhuma autoridade se constitui se não for na vontade de Deus. É o que está lá no livro sagrado da Bíblia. Agora tem gente que não lê, né? Tem gente que só é usado e manipulado por mercenários da fé, mas que não lê a Bíblia, que não sabe de nada e acaba sendo tocado e levado como gado, literalmente. E depois abandonado e lascado. E a culpa é de quem? A culpa é do Supremo Tribunal Federal. Tome vergonha na cara e acorda para a vida. Vamos ver aqui? Vamos embora. É importante lembrar que outros países grandes deixaram de investir na África e deixaram de investir na América Latina. Até no Brasil. As pessoas deixaram de investir, sabe, quando deveriam ter investido mais. Só para vocês terem uma ideia do que aconteceu no meu país. Quando eu deixei a presidência da República, em 2010, o Brasil produzia 3.600.000 carros por ano. Quando eu voltei à presidência, 15 anos depois, o Brasil estava produzindo apenas 1.600.000 carros. Ou seja, diminuiu mais da metade da nossa capacidade de produzir carro no país. Por uma única razão. Algumas empresas foram embora. Por uma única razão. Diminuiu o poder aquisitivo do povo. Por uma única razão. Porque os governantes não se importavam com a ascensão social das pessoas que precisavam ter um pouco de ascensão social. É por isso que nós tratamos essa relação com a China com muito carinho. Com muito carinho, porque eu lembro que foi na primeira visita do presidente Hu Jintao ao Brasil, eu era recém-eleito presidente do Brasil, quando a China reivindicava que fosse reconhecida como economia de mercado. Ninguém queria reconhecer a China como economia de mercado, pois eu tive a sensatez de reconhecer a China como economia de mercado. E passados 20 anos, eu não me arrependo de ter tomado aquela decisão,
porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio. Tem muita gente que reclama que o Brasil exporta para a China só produtos agrícolas e minério de ferro, ou seja, só commodities. E eu queria só dizer para as pessoas que pensam assim, que para que a gente possa fazer investimento em produtos mais refinados, em produto mais sofisticado, com mais ascensão tecnológica, é preciso a gente lembrar que durante muito tempo o Brasil deixou de investir em educação. É importante lembrar que a gente não vai conseguir ser competitivo no mundo tecnológico, no mundo digital, se a gente não investir na educação, se a gente não investir em engenharia, se a gente não investir em matemática, se a gente não investir na qualidade, porque o ideal para o Brasil não é ficar exportando soja, se bem que eu gosto de exportar soja, mas é exportar inteligência, é exportar conhecimento. Para isso não tem milagre. Nós temos que investir em educação como os chineses fizeram. Pergunta ao chinês quantos milhões de engenheiros eles formaram nos últimos anos. Daí essa revolução tecnológica que os chineses se apresentam diante do mundo. E o Brasil precisa dar graças a Deus de estar exportando o agronegócio, porque também é preciso a gente saber quanto de tecnologia tem hoje num grão de soja, quanto de engenharia genética, tem num quilo de carne que nós vendemos, num quilo de frango, num quilo de porco, num saco de milho. Ou seja, para a gente não se sentir inferior, porque nós estamos exportando agronegócio. Nós temos que exportar agronegócio, utilizar o dinheiro que entra no Brasil para investir em educação, para a gente poder ser competitivo com a China na produção de carro elétrico, na produção de baterias, na construção de inteligência artificial. Ninguém vai dar isso de graça para nós, brasileiros. Nós é que temos que buscar a confiança de parceiros para que eles possam, confiando no Brasil, compartilhar conosco aquilo que eles sabem fazer. E é isso que nós estamos fazendo com a China, e é isso que eu quero agradecer amanhã ao presidente Xi Jinping pela confiança que ele tem demonstrado na relação com o nosso país. É muito importante dizer para vocês que não existe saída para um país sozinho. É preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. O livre comércio. A gente exporta o que a gente quiser, a gente compra o que a gente quiser, sem precisar ninguém tentar impor qualquer diminuição na soberania de nenhum país. E eu queria dizer aos companheiros empresários chineses que estão aqui, o Brasil caminha para ser um país imbatível no campo da transição energética. Poucos países do mundo terão condições de oferecer oportunidade da revolução energética como o Brasil pode oferecer. E o Brasil é um país que precisa muito. Nós precisamos de compartilhar interesse na área da defesa, na área da saúde, na área da educação. Nós precisamos abrir convênios com as universidades chinesas para formar matemáticos aqui, para formar cientistas aqui, para formar físicos aqui,
para formar gente capaz de ajudar o Brasil a se desenvolver, porque a parceria não pode ser só comercial, ela tem que ser cultural, ela tem que ser mais do que isso, ela tem que ser científica, tem que ser tecnológica, ela tem que ser acadêmica. Os chineses podem estudar na Universidade Brasileira e os brasileiros querem vir estudar, sabe? Dizem que é difícil aprender a falar chinês. Não, não é difícil porque não começou. Mais difícil foi construir a muralha da China e vocês colocaram a primeira pedra e ela está construída. Eu quero terminar dizendo para vocês, na minha opinião, a construção dessa aliança econômica entre China e Brasil, a construção dessa troca de parcerias entre empresas brasileiras e empresas chinesas não tem retorno. Não tem retorno. Estejam certos que daqui para frente só vai crescer. Nós queremos exportar mais e também queremos comprar mais, porque a boa política comercial é aquela que é uma via de duas mãos. Você compra e você vende. É um jogo de ganha-ganha, não é um jogo de perde-ganha. Por isso estejam certos, companheiros empresários chineses e companheiros empresários brasileiros. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China, e nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Por isso, eu agradeço essa reunião e quero dar os parabéns aos empresários e empresárias brasileiras que vieram aqui e aos empresários chineses e às empresárias que participaram dessa reunião. Boa sorte para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Lula é diferenciado, né, gente? Eu já tenho comentado aqui com vocês já há algum tempo, mesmo antes dessa guerra tarifária adotada por Donald Trump, mesmo antes dele ser eleito, eu tenho falado aqui, Lula tem que se aproximar da China, especialmente no campo da ciência e da tecnologia. A China está à frente, na minha opinião, de todos os países do mundo, inclusive dos Estados Unidos, no campo da ciência e da tecnologia. É lá que o Brasil pode conseguir, não é com o americano, não. É lá que o Brasil pode conseguir sair do campo de ser apenas exportador de commodities, de produtos sem valor agregado, e passar a conseguir produzir produtos com valor agregado, que tem maior valor de compra. A partir da ciência e da tecnologia, é com a China. Solta a mão de Estados Unidos, não é para brigar com os Estados Unidos, não, continuar naquilo que der, faz os negócios, ótimo, muito bom, muito bem, mas adentrar na China. A China hoje parece que é um país diferenciado dos outros países. Está 15 a 20 anos à frente de todos os países do mundo. E é lá que eles têm tecnologia e ciência que nós, brasileiros, precisamos. É lá. E eu até tinha falado para vocês, semana retrasada, que Lula deveria ir lá na China, notadamente com essa briga, né, com os Estados Unidos e China, que ia abrir novos campos e mercados de negócios e que o Brasil poderia ocupar. Mas não pode ficar só nisso. Tem que agregar, como o próprio Lula disse, no campo da ciência e da tecnologia. A gente precisa disso. A gente precisa disso. Evoluir. Sair desse campo de primário e evoluir no campo da tecnologia, da ciência. Viu, meu querido? E parabéns a Lula, que realmente é um expoente, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Lula é muito respeitado no mundo todo. Esteve na Rússia, China, e é respeitado no mundo todo. Diferente do passado, né? Do inelegível, daqui a pouco presidiário,
que até internacionalmente virou um pária. O Brasil, no governo Bolsonaro, o Brasil virou um pária internacionalmente. E hoje está inserido dentre as principais potências no sentido de trazer negócios, conhecimento, ciência e tecnologia para o Brasil. Aí a gente entende, né? Por que eles têm tanta inveja de Lula? Tem que ter inveja mesmo. Porque o homem é espetacular, muito competente, muito trabalhador. E isso ninguém pode negar. A não ser aqueles que são negacionistas, né? Que vive em outra dimensão, vive em outro local, aí realmente negam a ciência, negam a realidade, se apegam em mentiras, fake news, teoria de conspirações. Aí com esses aí não tem como. Mas aí a gente tem que mostrar e jogar na cara deles. Por isso, senta o dedo no like e compartilha. Graças a Deus, hoje a gente tem Lula como presidente da República. Graças ao povo, graças ao Supremo, ao TSE, que segurou no chip do capeta e estabeleceu eleições como tinha que ser, dentro do campo da probidade, normalidade e moralidade. Não é? Graças a Deus. Coloca aí. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Lula, tetra. Vamos parar de inveja. Coisa feia. Vai trabalhar. Mas não, só fica, né, conspirando. Gente, grande live aqui. Nós vamos estar presencialmente, viu? Não é live remota, não. Vamos estar juntos no mesmo local com a super live dia 21, agora, às 12h30. Uma super live com o professor José, com o Ricardo Melo e com o Clayson, tá bom? E não se esqueça de votar no IBEST, tá bom? O link tá aí do IBEST, vota, vota, vota e bota, bota, bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha e vota. Quem não gosta, André, vai se lascar e não se preocupe, não se preocupe. Lula é tetra. Lula é tetra, se Deus assim quiser. E eu acho que ele quer, viu? Muito obrigado, meu querido, minha querida. Beijo no seu coração. Às 12h30 eu volto com mais informações e atualizações para você, tá bom? Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.